Olá, boa noite, tudo bem com você? O Identidade já está no ar, nosso programa de boas conversas, e você aí de casa é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Agora em maio, o projeto Anjos da Esperança está comemorando 18 anos de existência e a cada ano milhares de pessoas se unem em um exército de esperança que tem uma única missão, viu? Falar de Jesus para muitas pessoas. Neste mês, com a sua doação especial, a Novo Tempo vai desenvolver mais uma edição da revista Esperança, desta vez relacionada à saúde emocional, com o tema Mente Feliz. Se você já é um anjo da esperança, sabe que no mês de março, quem participou da missão Doe em Dobro ganhou um bottom especial. E durante o mês de aniversário, agora em maio, não vai ser diferente, viu? Esta é a segunda missão desta campanha e os doadores que fizerem uma doação especial de qualquer valor vão receber o bottom especial de maio. Para doar, acesse o site anjosdaesperança.com, sem o cedilha. Ou então você pode falar o nosso telefone, que é o 12 21 27 30 30. Juntos com esse exército, nós vamos levar a mensagem de Jesus para mais e mais pessoas. Contamos com você! No programa de hoje, você vai conhecer a história da Ana Luísa Sicarini, ou então Ana Luísa Arpista, como ela também é conhecida. A música é presente na vida dela desde que estava ali na barriga da mãe, a Renata. E de lá para cá, a Ana dedica boa parte da sua vida e do seu tempo para tocar harpa. Quer saber detalhes desta história? Então fique com a gente, eu vou para o intervalo bem rapidinho, são só 30 segundos, e na volta a Ana Luísa e a Renata já estarão aqui comigo. Ana Luísa Sicarini Torres tem 17 anos e tem a música como a sua parceira de vida. Isso porque com 5 meses de gestação, a sua mãe descobriu que estava com uma trombose uterina, que é quando o coágulo se desenvolve ali nas veias e artérias da placenta, então bloqueando a circulação de sangue e impedindo que os nutrientes e o oxigênio cheguem ao feto normalmente. A Ana ficou um tempo sem se mexer dentro da barriga da mãe, a Renata, e quando o médico perguntou se algo havia mudado na rotina, a Renata se lembrou que ela tinha estudado sobre a importância da música na vida de um bebê. E mesmo ainda na barriga da mãe, isso foi muito intenso durante a gestação. E aí foi feito um teste que a Ana começou a mexer novamente depois desse teste. Esse é apenas o começo de uma linda história de amor pela música. Por quem vai te contar mais detalhes, não sou eu não, são elas mesmas, a Ana Luísa e a Renata, que já estão aqui comigo. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer recebê-las aqui. Pena que a gente não conseguiu trazer a harpa com a Ana Luísa. Você aí de casa não imagina que a gente tentou, viu? Mas é um instrumento grande, precisa de uma logística muito diferenciada, acabou não dando certo, mas você vai vê-la tocar em algum momento aqui, eu prometo para você. E Renata, eu quero iniciar aqui a nossa conversa perguntando que teste foi esse que você fez com a Ana Luísa ainda dentro da barriga, depois que ela já estava parando de mexer e depois esse teste fez com que ela se mexesse novamente. Bom, na minha gravidez toda, foi uma gravidez muito envolvida com a música, né? Eu sou pianista, regente de coro infantil, educadora musical e até o 5º mês, até descobrir este problema na gravidez, a minha vida era muito ativa. E aí, quando descobriu, o médico me deu licença e eu fui para casa já sabendo de todos os problemas que poderia ter. E dentro deste contexto, Ana Luísa parou de mexer. Ficou alguns dias sem se mexer e eu voltei no médico para ver o que tinha acontecido e no ultrassom ela estava quietinha, sem reação, mas o coração estava batendo. E aí ele me perguntou, mudou alguma coisa na sua rotina? Aí na hora eu respondi para ele, bom, você me deu licença, agora eu estou de licença. Mas voltando para casa, eu pensei, bom, o que mudou é que tinha música o dia inteiro e agora não tem mais. E aí eu falei assim, agora eu quero ver se tudo que eu estudei na teoria vai valer na prática. E aí você colocou música, chegando em casa, já colocou as músicas que você estava acostumada a tocar e a ouvir, para Ana Luísa também ouvir dentro da barriga. Sim, eu deitei no sofá, coloquei as músicas e
imediatamente. Ela reagiu e começou a chutar. Então, a música, ela influencia o ser humano desde a vida intrauterina. Agora conta um pouquinho pra gente como é que foi o parto da Ana Luísa. Sim, bom, a gravidez não chegou até os 9 meses, né? Com 33 semanas, eu ficava fazendo ultrassom acompanhamento semanalmente. E por uma semana, ela não tinha ganhado nem 1 grama. Então, estava realmente faltando muita nutrição e poderia a qualquer momento faltar oxigênio. E a médica falou, ela não vai chorar ao nascer, ela não vai respirar, e já tinha tudo programado para ela ir para a UTI. Né? E foi muito tenso e foi um momento muito delicado. Né? E no momento do parto ali, a gente ouviu uma coisinha como um gatinho miando. Um miadinho. Um miadinho. E ela chorando, né? E respirou ao nascer, mas muito pequenininha, muito frágil, e logo já foi tirada de mim e foi para a UTI. E lá na UTI ela ficou um bom tempo, né, Renata? Ligada a muitos aparelhos, incubadora, o que é estressante também para a criança, longe da mãe, e a gente sabe hoje da importância dessa proximidade logo ao nascer, né? Como é que foram esses primeiros dias ali? Bom, a primeira vez que eu cheguei para vê-la, né, era toda ligada, entubada, e muitos fios, e aquela impressão mesmo de que está viva porque está ligada nos aparelhos. E um ambiente muito estressante, muitos sons, luz ligada o tempo todo, e a gente não teve aquele contato, né? Aquele primeiro contato. Eu fui conseguir fazer o canguru com ela só depois de 1 semana, e ela não ganhava peso. Ela não ganhava peso, e ela ficou no último setor da UTI, que era dos casos mais graves. E aí, quando passaram-se 15 dias, ela só não desenvolvia e ainda contraiu uma grave infecção intestinal. E ali ela foi submetida a muitas intervenções, né? E toda vez que ela estava ali sendo submetida a um exame de sangue, a uma punção lombar, ela fez também transfusões de sangue, e ela estava naquele momento de muito sofrimento. Eu chegava e cantava uma música para ela. Uma das músicas que eu cantava muito na gravidez. E era o efeito música, parava a UTI inteira para ver. Eu começava a cantar e nas primeiras frases da música ela parava, ficava com o olhinho procurando e se acalmava imediatamente. Ou seja, ela reagia muito bem a esse estímulo musical, né? Reagia. Agora, Ana, eu quero saber de você. Como é que é para você saber de toda essa história que você viveu desde o útero da sua mãe, todas as lutas que vocês passaram? Eu sei, ela estava me contando que fez um diário para você, né, contando cada dia como era essa luta. Como que é para você saber de tudo isso? Olha, eu certamente, em primeiro lugar, sinto a mão de Deus. Em toda a situação, que em tudo Deus esteve presente, e eu sinto Deus presente na minha vida até hoje. E também eu sinto muito o amor dos meus pais, assim, por não terem desistido, por terem ido até o fim, por terem orado muito. É isso que eu sinto. E eu imagino que não só os pais, né, mas toda uma família, uma comunidade, uma igreja, enfim, muitos devem ter orado por você, oram até hoje e ficam felizes de ver todo o seu desenvolvimento até aqui, né? Agora, as lutas foram muitas, né, Renata? Não tem como em algum momento a gente não questionar a Deus sobre isso. Embora você seja uma mulher de fé e tudo mais, como que foi para você essa questão espiritual também nessa luta toda? Sim, desde o momento que a gente recebeu a notícia, foi um choque muito grande. Mas durante a gravidez, uma das noites que eu e meu esposo estávamos lá fazendo o culto, orando e chorando muito, nós abrimos a Bíblia aleatoriamente e Deus falou conosco. Um versículo de Jeremias, que dizia, quando eu comecei a ler, ele estava escrito assim, enxugue as lágrimas dos teus olhos. E aí eu pensei, ele sabe que eu estou chorando. Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Né? Cesse a tua voz de choro,
porque há esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Naquele momento, né, tem outra versão que fala, seus filhos voltarão para os seus territórios. Ali foi uma promessa que Deus deu. Mas mesmo assim, você falou que a gente tem a fé, mas depois foram acontecendo tantas coisas que a gente vai abalando mesmo, né? Na UTI, ela teve várias paradas respiratórias, ela também contraiu uma infecção intestinal gravíssima, que a bactéria ia corroendo o intestino dela. Nossa. E depois essa mesma bactéria alojou na medula da Ana Luísa. Depois que ela curou dessa infecção, ela ainda com muito baixo peso, isso a gente está falando assim de 1,5 kg, né? Porque ela nasceu com 1 quilo. Quando ela começou a ganhar um pouquinho, aconteceu isso. E ainda na UTI, ela teve um AVC hemorrágico e ainda saiu de lá com uma doença que é a retinopatia, em último grau, que pode levar à cegueira. Nossa. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso e foi abençoando cada vez mais ali o desenvolvimento da Ana Luísa. Com alguns meses você já começou a fazer, inclusive, musicalização infantil, porque a sua mãe, como conhecedora da área, sabia dos benefícios disso. E mais tarde você foi tendo contato com os instrumentos musicais até que se deparou com a harpa, né? Eu queria que você contasse esse momento, que você já tinha conhecido um pouco do piano, do violão, do violino, mas quando você viu a harpa, você se encantou. Conta pra gente. Bom, eu estava passando, né, experimentando, era uma época que eu estava experimentando os instrumentos e todos eram legais. Só que eu ainda não tinha sentido aquela paixão, assim, eu gostava muito da música, eu gostava muito de ouvir, de assistir, mas eu ainda não tinha tido nenhuma conexão real com nenhum instrumento. Para nós músicos, todos nós, assim, que temos paixão, nós encontramos uma conexão com o instrumento. E um dia eu estava no CMI, na UFMG, e eu fui olhando assim, dando uma andada nos corredores, e encontrei uma sala de harpas. E lá também tinha um quadro com uma mulher muito bonita tocando, e na hora eu me apaixonei. Eu tinha 6 anos naquela época, e eu lembrei que a harpa era o instrumento de Davi, um personagem da Bíblia que gosto muito, o instrumento dos anjos, e também das princesas, né, que eu estava naquela fase, assim, que queria ser princesa. Então tudo começou assim. Que legal. Começou eu vendo um instrumento angelical muito bonito. E eu acho que o pessoal de casa já está curioso aí, talvez muitos não conheçam esse instrumento. A gente tem um trechinho de um vídeo aqui da Ana Luísa tocando. Vamos acompanhar um pouquinho juntos. Que coisa mais linda, não dá para passar todo ele porque é maior, mas você aí de casa vai saber mais sobre esse instrumento e sobre a vida da Ana Luísa daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo a história da Ana Luísa, que é arpista. No bloco anterior, a Ana e a sua mãe Renata estavam aqui contando como foram os primeiros anos de vida e também do início da vida da Ana como arpista, né? E ainda tem muita história para a gente saber. E eu quero começar falando aqui com você, Ana,
A harpa é um instrumento muito diferente, né? Não é tão comum como a gente imagina, inclusive na idade mais jovem, adolescente, quando alguém quer tocar alguma coisa, dificilmente escolhe esse instrumento. Você contou aqui que entrou numa sala de harpas e ali você se apaixonou, achou aquele instrumento, né? Bateu o coração mais forte ali e viu qual era o seu instrumento. Mas sua mãe me contou em off que a música entrou na sua vida não com a ideia de fazer você uma grande musicista, mas para te ajudar, para te reabilitar em todo aquele desenvolvimento que precisava ser feito após tudo que você passou. Como que foi uma escolha sua? Como que você viu essa questão? Quero seguir essa área, quero ser arpista. Bom, eu tinha começado mesmo como uma reabilitação, como um hobby, como uma maneira de me ajudar em concentração, que nessa fase eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas eu fui pegando muito gosto, porque às vezes a gente ainda tem a paixão, a primeira paixão, mas a paixão às vezes passa. Mas no meu caso, essa paixão não passou. Até hoje, cada dia mais gosto mais do que eu faço. E continuei, e minha professora na época, viu que eu tinha um talento, viu que eu tinha uma oportunidade de continuar. E foi assim que eu continuei e vi que eu tomei gosto e eu senti que era um propósito de Deus para minha vida. Sim. Tem até algumas fotos passando aqui. Olha aí, Ana pequenininha, já tocando harpa. Tinha mais ou menos que idade aí? Uns 8 anos, em média, né? E a harpa é um instrumento grande, né? Olha só que princesa mesmo, viu? Ela falou que queria ser princesa e de fato é uma princesa. Agora, Renata, quais são os prêmios que a Ana Luísa já recebeu, já conquistou ao longo desse período que ela tem se desenvolvido aí na harpa? Bom, a primeira premiação dela foi aos 12 anos, né? Na época, o professor dela falou assim, olha, abriu um concurso na nossa cidade, né, em Belo Horizonte, e eu não gostava muito desse negócio de concurso, né, para criança. Muito pequena. Muito pequena, muito nova, né? Mas ele falou assim, não, vai lá, para ela como uma experiência. E ela foi uma das vencedoras desse concurso. Tá? Sempre nessa questão, assim, sem muita pressão, né? Você sem não pressão, queria fazer essa pressão. Sim, ela até foi assim, sem saber muito do que se tratava, né, direito. Não era uma competição. Falei com ela, você vai tocar, né, igual você gosta de tocar. E foi muito bem, saiu muito bem. E como você tinha falado antes, esse não era o propósito, não era o objetivo. Mas Deus foi encaminhando tudo, foi realizando muitos milagres na vida dela por meio da música. E aí depois, aos 13 anos, teve uma oportunidade também dela ir representar o Brasil na Itália. Olha só. Foi uma coisa assim, maravilhosa também, uma oportunidade muito incrível, mas a gente foi também mais no sentido de passear e conhecer e ela ter uma oportunidade, né, de vivenciar uma cultura totalmente, né, diferente e oportunidades maravilhosas. E lá, para nossa surpresa, né, ela recebeu o prêmio de revelação do concurso. Olha. E ela era a mais nova, a única das Américas. 13 anos de idade quando com foi 13 anos, com 13 anos. E tem até uma história muito linda, né, Ana Luísa? Nesse concurso que foi da harpa, não é? Você quer contar um pouquinho? Sim, eu vou contar um pouco. Eu cheguei lá, era um conservatório bonito, só que um conservatório pequeno. Mas tinha tantas harpas, eu nunca tinha visto tantas harpas na minha vida. Acho que até hoje eu nunca vi tantas harpas assim juntas. Tinha mais de 20 harpas. Nossa. Tinham vários modelos. E adivinha, nós lá, nós chegamos no dia anterior do concurso e nós os participantes poderíamos experimentar, passar, estudar. E eu testei várias harpas, assim, uma mais linda que a outra, com sons muito bonitos. Mas quando eu estava indo embora, eu vi que tinha uma sala faltando, uma sala que eu não tinha entrado ainda para experimentar a harpa. E quando eu cheguei lá, tinha uma harpa de ouro. Nossa. Assim, eu paralisei, nossa senhora, tem uma harpa de ouro. Primeiro eu pensei, nossa, acho que eu não vou poder nem chegar perto. Mas eles me deixaram tocar. Que lindo. E Nessa harpa. foi lindo, sim, eu sou muito bonito, eu apaixonei. Uma experiência única, hein, Ana Luísa? Sim. Inclusive, você também é uma missionária, né, Ana Luísa? Porque eu fiquei sabendo que você
deu estudo bíblico ali, a sua família deu estudo bíblico para a sua primeira professora de harpa. Sim. Me conta essa experiência. Eu estava tendo as minhas aulas de harpa ali bem nova e foi o aniversário da minha professora. Não, na verdade foi o Dia dos Professores. Eu entreguei um livro da Ellen White para ela, O Grande Conflito, não foi? Foi a Grande Esperança, A Grande né? Esperança. Que foi o ano da Grande Esperança. A Grande Esperança. Eu entreguei o livro para ela e ela começou a ler assim e teve muito interesse. Então começamos a fazer uma coisa bem interessante. Numa semana eu tinha aula de harpa e na outra semana ela tinha estudos bíblicos na minha casa. Olha só, uma troca E ali. por fim, graças a Deus, ela se batizou, ele está na igreja firme até hoje, no Texas. Olha só, Ana Luísa, gente, pequenininha já começou a ter contato com a harpa, um instrumento tão diferente, que não é comum a gente ver aqui no Brasil, mas ela sabe da missão que ela tem nessa vida, que além de mostrar a música maravilhosa que Deus criou pra gente, né? Ela pôde também falar do amor dele para as outras pessoas. Muito legal saber disso, uma bênção mesmo. E a gente tem um outro vídeo aqui, porque como é um instrumento tão diferente, a gente não está acostumado, a gente gosta de ouvir demais. Então vamos ouvir mais um trechinho. Ai, que pena que a gente não pode deixar tocando aqui, que o nosso tempo vai acabando, mas como é bonito de ver a expressão dela tocando, né? Você como musicista, Renata, sabe que a pessoa se envolve mesmo na música, deixa aquilo levar, né? Isso é importante, essa conexão, né? Sim, a música, ela toca a alma. Ela é algo divino, é um presente que Deus nos deu. Agora eu quero saber quais os planos para o futuro aí. Eu sei que talvez tenha uma outra viagem para ser feita. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Bom, depois de orar muito, muito mesmo, eu estou sentindo que é o propósito de Deus que eu continue seguindo na carreira de música. E eu tenho um grande objetivo já há uns anos, que é estudar no exterior. E em maio eu vou tentar entrar em conservatórios na Itália. Olha Eu vou só. fazer provas para tentar entrar em algum conservatório. Vou tentar em algumas cidades. E você deve fazer faculdade de música, seguir nessa Sim. carreira? Sim, Olha só, não imaginava, né, Renata, que podia chegar tão longe como tem Exato. chegado. Exatamente. E Deus foi dando os sinais e abrindo as portas, né? A gente parou lá nos 13 anos no concurso, mas aos 14 anos, durante a pandemia, foi um momento muito difícil, mas ela conseguiu, para honra e glória de Deus, conquistar o primeiro lugar num concurso em Nova York. Olha, Sim. E aí ela foi se apresentar no Teatro Carnegie Hall, né? E aos 15 anos, isso foi com 14, aos 15 anos, ela também venceu um concurso da Academia da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. E hoje ela é aluna da academia e foi uma oportunidade incrível, maravilhosa. Ela já teve a oportunidade de se apresentar algumas vezes junto à Orquestra Filarmônica, né? A mais nova componente ali, a mais jovem da academia. que bênção. Sim. E aí, aos 16 anos, que foi ano passado, ela também venceu um concurso na Áustria. Então agora a gente está aguardando o que Deus tem para nós, o que Deus tem para ela. Tá sim, certo. eu sinto viu? muita mão de Deus. Sempre quando eu vou me apresentar, eu confio, assim, eu sinto uma segurança, eu sinto um abraço de Deus. Uhum. Eu senti que em cada viagem que nós fizemos, Deus estava no controle de tudo. Nós passamos por alguns perrengues, mas Deus sempre esteve conosco, ao nosso lado, nos ajudando. Eu sou muito Graças a grata. Deus. E vai continuar assim. Esse é o meu desejo, minha oração, que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente como uma missionária também, que você consiga levar essa luz diferente que você tem para os lugares que você vai, em especial esses países, né, com uma mente mais pós-moderna, difícil, mas que você, através da música, consiga alcançar muitas pessoas. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, viu? Obrigada.
É isso aí, gente. A gente se encontra no próximo Identidade aqui no canal da Esperança. Tchau, tchau.